Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Abendi e esta é uma aula de matemática onde nós vamos falar sobre juros simples. Muito bem, vou começar compartilhando aqui a minha tela com você e aqui está o nosso quadro de aula. Muito bem, juros simples. Bom, antes da gente começar a falar especificamente sobre juros simples, vamos falar sobre fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa? O fluxo de caixa é o conjunto das entradas e saídas de dinheiro ao longo do tempo. Então, imagine você, né? Tem dia lá que você fez um trabalhinho ou ganhou uma mesada, aí entrou dinheiro no seu caixa, no seu bolso. Só que você vai acabar gastando esse dinheiro. Então, né, o chefe de uma família, ele recebe o salário e ele paga algumas contas. Então, ao longo do mês, ele vai pagando despesas. E aí o dinheiro acaba, ou não. Então, o dinheiro entra para a pessoa, mas também sai. Você tem os recebimentos e tem os pagamentos. O conjunto desses recebimentos e pagamentos é o que a gente chama de fluxo de caixa. Bom, na matemática financeira, a gente representa esse fluxo de caixa através de uma reta, que é aquela reta numérica que a gente aprende nas aulas de matemática. Então, eu já preparei aqui uma reta. O iniciozinho aqui da reta, olha só, eu vou até trocar essa cor aqui para ficar melhor, o tom vermelho, olha só. O iniciozinho aqui da reta é o início de tudo, é o início da contagem do tempo. Né? Esse aqui é o momento que a gente vai chamar de zero. É como se você pegasse um dinheiro emprestado e zerasse o cronômetro. Né? Peguei o dinheiro emprestado agora, zerei o cronômetro. É o início da contagem do tempo. E aí, com o tempo, eu vou ter que pagar esse dinheiro. Bom, no fluxo de caixa, o dinheiro que eu recebo, eu vou representar com uma seta para cima, assim, ó. Bom, passado algum tempo, eu vou ter que pagar esse dinheiro. Então, esse dinheiro vai sair do meu caixa. Então, eu vou representar com uma seta para baixo. Dinheiro que entrou, eu recebi, seta para cima. E se eu recebi no meu caixa, o sinal é positivo. Se eu paguei, o dinheiro saiu do meu caixa, o sinal é negativo. Bom, essa reta aqui representa o tempo. Então, o início da contagem do tempo era o zero. E algum tempo depois, então, o período pode ser medido em dias, quinzenas, meses, anos, não importa. Eu vou trabalhar aqui com meses. Então, olha só, no nosso exemplo aqui, né? Eu tenho aqui, ó, um mês, o final do primeiro mês, porque o início da contagem do tempo, que é o zero, é o início do primeiro mês. Aí nós temos aqui, ó, todo o primeiro mês, final do primeiro mês. Aí nós temos aqui, no final do primeiro mês, o início do segundo mês. Então, o final do primeiro mês coincidiu com o início do segundo mês. Aí, ó, tem aqui, vai passando o tempo, eu chego no final do segundo mês. O final do segundo mês coincide com o início do terceiro mês. Aí o tempo vai passando, eu tenho o final do terceiro mês. E assim sucessivamente, vou colocar aqui, ó, 3 pontinhos, até que a gente vai chegar num mês que genericamente eu vou usar a letra N, vou chamar de N. Então, o tempo em matemática financeira, N dias, N meses, N anos, é comum nós, professores de matemática, os autores dos livros de matemática financeira, utilizarem a letra N. Muito bem. Outro símbolo importante é o da taxa de juros. A taxa de juros, ó, a taxa de juros, nós vamos usar a letra I, o I minúsculo, tá? Para denotar a taxa de juros. Aquele capital inicial, o dinheiro que você pegou emprestado, aquele investimento que você fez numa caderneta de poupança ou numa renda fixa, ou você investiu ou você pegou dinheiro emprestado. Esse é o início do fluxo de caixa, é o momento inicial. Esse valor inicial, nós temos, dependendo dos autores dos livros, nós temos símbolos diferentes. Tem professor, tem autor que chama de C de capital. Tem autor que chama de C índice zero, para o capital inicial, na data zero. Lembrando que o zero é o início da contagem do tempo. Tem professor e autor que chama de P de principal.
Então, esse capital inicial também é conhecido como principal. Eu, particularmente, gosto muito de uma simbologia que você vai encontrar nas calculadoras financeiras e nas planilhas eletrônicas, como o Excel, por exemplo, que o capital inicial é o momento em que tudo começa, né? Então, você vai efetuar aquela operação financeira. Então, você começa hoje. Hoje é o momento presente, é o valor presente. Ó, valor presente, as iniciais invertidas, né? Valor presente, PV invertido, porque elas estão em inglês. Então, aqui, olha, no início de tudo, você tem o PV. Aquele valor que você pegou emprestado, ou aquele valor que você aplicou no investimento financeiro, ele é o capital inicial, ele é o valor presente, ele é o PV. Bom, passado um tempo, passado N dias, N meses, N anos, se você, lá no início, pegou emprestado, depois você vai ter que pagar, você vai ter que devolver em algum momento. Esse valor que você vai devolver no futuro, ele é o valor futuro, que nós vamos chamar de FV, porque as iniciais também invertidas, porque elas estão em inglês. Então, tem professor que chama de o valor futuro de M de montante. Tem professor que chama de S, né, de soma. Eu prefiro utilizar a simbologia das planilhas eletrônicas atuais, né, da calculadora financeira, que é o FV. Muito bem. Vamos, então, agora falar especificamente sobre juros simples. Bom, juro é o dinheiro que você paga por ter usado o dinheiro de uma outra pessoa. Então, se o banco te emprestou dinheiro, você está usando o dinheiro que foi do banco. Ora, se você está usando uma coisa que não é sua, é justo que você pague por isso. É como se fosse o aluguel do dinheiro. Você pegou o dinheiro emprestado com outra pessoa, você vai pagar juros para essa pessoa. Então, você está pagando como se fosse o aluguel do dinheiro. Então, você está remunerando essa pessoa que te emprestou, aquela instituição, um banco que te emprestou dinheiro, você está remunerando essa pessoa por estar utilizando o dinheiro dele. Então, essa é a definição de juros. Bom, vamos ver, então, no regime de juros simples, como é que isso funciona. Então, nós temos aqui um exemplo, e eu vou explicar já o conceito de juros simples junto com esse exemplo. Bom, considere o caso de uma pessoa que aplicou, eu não coloquei aqui o valor, né? Ó, esse dinheiro aqui aplicou R$ 100, tá? R$ 100 é um banco que remunera seus depósitos com uma taxa de 10% ao mês no regime de juros simples. Qual o montante acumulado ao final de 4 meses? Então, a pessoa fez uma aplicação inicial, olha o fluxo de caixa aqui, ó, uma aplicação inicial de R$ 100, só que 4 meses depois, ela vai receber de volta do banco, ó, se no início ela fez a aplicação, seta para baixo, porque saiu do caixa dela, entrou no caixa do banco. Então, sinal negativo, seta para baixo. Ao final dos 4 meses, ela vai receber de volta um valor futuro. E eu quero saber que valor futuro é esse após 4 meses. A taxa de juros, 10% ao mês. A gente abrevia ali AN para ao mês. Bom, no regime de juros simples, e esse é o conceito importante para juros simples, no futuro você vai estudar juros compostos. E aí essa é a definição básica, né? A diferença básica entre um e o outro. No regime de juros simples, a taxa de juros vai ser sempre calculada sobre o capital inicial, sempre calculada sobre o valor presente. Os meses vão se passando, mas os juros serão calculados sempre em função do capital inicial, sempre em função do valor presente. Então, tem aqui uma tabelinha, né? O saldo inicial aqui, olha, primeiro mês. Qual o saldo inicial do primeiro mês? R$ 100, né? Porque você aplicou R$ 100. Aí, quais são os juros desse mês? Os juros são 10% de R$ 100. 10% de 100 é 10. Qual é o saldo no final desse primeiro mês? Ora, o saldo inicial era 100. Aí você somou 10, total 110. Bom, o final do primeiro mês, lembra que eu mostrei no fluxo de caixa ali, em cima? O final do primeiro mês coincide com o início do segundo mês. Então, se no final do primeiro mês eu tenho R$ 110, no início do segundo mês eu também tenho
R$ 110. Juros do segundo mês, 10%, sempre sobre o capital inicial, que é 100. Então, essa é a definição de juros simples. Os juros de cada mês serão calculados sempre em função do capital inicial, que nesse nosso caso aqui é 100. Bom, 10% de 100 é 10. Ó, no início do segundo mês eu tinha 110. Ganhei 10 de juros do segundo mês, passei a ter 120. Saldo inicial do terceiro mês, 120. Juros do mês, 10% sobre 100, que é 10. Então, no início do terceiro mês, eu tinha 120. Com 10 de juros do terceiro mês, eu passei a ter 130. E no nosso quarto e último mês, eu tenho um saldo inicial de 130, 10% sobre o capital inicial, que é 100, 10. Total, eu tinha 130, somei 10, agora eu tenho 140. Então, eu pergunto aqui, qual o montante acumulado, olha, o montante é o FV, né? Qual o montante acumulado ao final dos 4 meses? Ao final dos 4 meses, nós temos aqui R$ 140. Muito bem. Vamos imaginar que ao invés de 4 meses, fossem 40 meses. Imagina você fazer essa tabelinha aqui para 40 meses. Fazer linha por linha para 40 meses. Ia dar muito trabalho, correto? Então, a gente tem em matemática uma fórmula que vai nos ajudar com isso. Olha a fórmula aqui embaixo, olha. Fórmula para o cálculo do montante no regime de juros simples. É essa fórmula aqui, ó. O FV, que é o valor futuro, é igual ao PV, que é o valor presente, que multiplica aqui, ó, aqui tem uma multiplicação, essa expressão entre parênteses. 1 mais I vezes N. Lembrando, I é a taxa de juros e N é o número de períodos. Então, substituindo aqui no nosso caso, olha, eu quero saber o valor futuro. O valor presente do nosso probleminha aqui é 100, que é o capital inicial. 1 mais a taxa é 10%. Olha, 10% é 10 por 100. Que você simplifica, ó, simplifiquei os zeros, ficou 1/10. 1/10, 0,1. Então, aqui vai ser 0,1, que multiplica o prazo. Eu pedi o montante no final de 4 meses, o prazo, 4 meses. Agora é só fazer conta. Então, a gente aprendeu lá no ensino fundamental que quando você tem uma expressão entre parênteses, primeiro você vai resolver o que está dentro de parênteses. E aqui dentro da expressão entre parênteses, a gente tem uma multiplicação e aqui uma adição. Multiplicação primeiro, adição depois. Então, nós temos aqui, ó, 1 mais 0,1 vezes 4, 0,4. Ó, continua aqui no alto. O valor futuro vai ser 100, que multiplica 1 mais 0,4, 1,4. E aí você multiplica 100 por 1,4, que vai dar 140. Então, observe que essa resposta final aqui, ela é a mesma que a gente encontrou aqui em cima fazendo a tabela. Então, a partir de agora, se eu pedir para você calcular isso aqui, ou qualquer exercício, pedir para você calcular isso para 40 meses, você vai usar essa fórmula. Vamos fazer para 40 meses? Só de curiosidade aqui. Muito bem, ó. Vamos refazer esse cálculo aqui agora. Eu vou até trocar a cor aqui só para não misturar um com o outro, ó. Para 40 meses. Então, a fórmula, valor futuro é igual ao valor presente, que multiplica 1 mais a taxa multiplicada pelo prazo. Então, o valor futuro vai ser, o valor presente era 100, 1 mais a taxa de juros I, 0,1. O N, agora eu falei em 40 meses. Então, o valor futuro vai ser 100 que multiplica, bom, 0,1, que é 1/10 de 40, é 4. Somado com esse 1 aqui da frente dá 5. Então, 100 vezes 5, que vai dar 500. Então, se você deixar aquele valor acumulado durante 40 meses, ao final dos 40 meses, você vai ter R$ 500. Bom, antes de encerrar esse vídeo, só quero chamar a atenção para um detalhe. Se você estiver estudando com o seu professor, com um livro, e a simbologia não for essa, ó, FV,
PV é só uma questão de símbolo. Lembrando, PV é o capital inicial. Seu professor pode ter usado C para capital inicial. O valor futuro é o montante acumulado. Seu professor, ao invés de valor futuro, ó, aqui embaixo, ao invés de valor futuro, ele pode ter usado N para valor acumulado. Eu tinha um amigo, professor de matemática, que ele não usava nem FV nem M. Ele usava C, que era o capital, numa data N, numa data futuro zero. Assim como o PV, ele chamava de C0, que era o capital na data zero. Então, é só uma questão de você fazer uma adaptação, tá? Para entender o que eu estou dizendo e comparar com a simbologia do seu livro, do seu professor. Bom, no próximo vídeo, eu vou resolver alguns probleminhas de juros simples. E eu espero ter ajudado você com esse vídeo e também com os próximos. Muito obrigado. Tchau.